Olá, prezadíssimos alunos, é com muita alegria que estou aqui em mais um podcast. Neste podcast, eu venho com uma informação muito importante para vocês. É bem provável que vocês já tenham acesso a essa informação de que a nossa prova foi remarcada. Mas nessa remarcação, chama a atenção de vocês. Várias alterações ocorreram. Uma dessas alterações, muito importante por sinal, é que para vários cargos, o número de vagas foi multiplicado por 5. Então, é o concurso da vez, é a bolada da vez. Para enaltecer exatamente a preparação de vocês e confiante de que vocês sigam o caminho certo rumo ao estudo FUNEC, eu vou conversar hoje com vocês sobre coesão e coerência, que é um tema que a FUNEC trouxe no edital e é um tema que vai abarcar a prova como um todo, vai abraçar a prova como um todo. É muito importante que vocês tenham noção de qual é a visão que a banca tem sobre qual é a diferença de coesão e coerência. Parece um tema bobo, subjacente a inúmeros editais, mas é um tema perigoso, muito perigoso. Chama a atenção de vocês para o trabalho da FUNEC em relação a esse item presente no edital de vocês. Quando se diz coesão e coerência, a gente ouve isso diariamente. Olha, seu texto precisa ter coesão e coerência. Ah, na palavra do fulano faltou coesão. Ah, ele não foi coerente, não houve coerência. É uma abordagem corriqueira nos nossos dias. Mas dentro de uma prova, dentro de um edital, como a FUNEC, de forma específica, pode cobrar tal item? Como ela pode fazer essa abordagem? O que ela pode exigir do candidato? Primeira necessidade é que o candidato entenda qual é a diferença existente entre coesão e coerência. Para começo de conversa, a coesão necessariamente traduz os elementos de ligação que são presentes em nosso sistema linguístico. Então, quando você fala, por exemplo, em coesão, o que é coesão? Coesão são os elementos de ligação. Todos os elementos gramaticais que sirvam para fazer elos, que sirvam como relações de eixo dentro das estruturas, sejam essas estruturas orais ou escritas, são mecanismos de coesão. E o que esses mecanismos produzem dentro do nosso sistema linguístico? Eles vão auxiliar a construção do sentido, que é necessariamente a coerência. Então, qual seria basicamente a diferença entre uma coesão e uma coerência? A coesão são os articuladores, os mecanismos que vão promover os eixos gramaticais, os eixos estruturais de uma construção. E esses eixos estruturais, quando são bem empregados, eles vão encaminhar para que o texto tenha um sentido redondinho, que seria a construção da coerência. Então, coerência são as relações de sentido e a coesão são os auxiliadores dessa construção semântica. Dentro de uma prova como a FUNEC, qual é esse tipo de abordagem? O que a banca poderia cobrar do candidato? É muito importante que vocês entendam, que vocês estudem, mas com especificidade. Não se deve, dentro do edital de vocês têm inúmeras gramáticas que foram pontuadas, linguistas de renome, gramáticos muito conhecidos que foram pontuados, né? Porém, é necessário que vocês entendam o perfil da banca. Quando você põe em linha de frente o que a FUNEC faz, você vai observar que dentro de um texto, a FUNEC ela vai escolher dentro desse texto, se ela quiser aprofundar nesses mecanismos coesivos, se ela quiser trazer em linha de frente essa construção semântica, a coerência, ela vai investir em alguns eixos gramaticais. Quais seriam esses eixos? Pronome relativo. Primeiro eixo gramatical. Então, por exemplo, esse aluno, quando ele vai enfrentar uma prova da FUNEC, ele tem que ter uma noção clara e convicta para que serve, por exemplo, um pronome onde, que só retoma lugar. Não tem como falar assim, ó, a lei onde abarca o elemento x e y, porque lei não se traduz em representação de lugar, né? Então, seria a lei na qual, a lei em que. O onde seria só para retomadas locativas, para relações de lugar. Então, por exemplo, a banca entra e pergunta assim no enunciado, e as pessoas não compreendem o enunciado. Observe, em relação às opções abaixo, observe
a palavra grifada, se a palavra grifada, dentro de cada opção, mantém como referente a relação colocada entre parênteses. Quando a banca fala assim, necessariamente ela está cobrando do candidato os elementos coesivos. Então, quando a banca fala sobre processos de referenciação, processos de sequenciação, quando ela traz esses itens no enunciado da questão, ela está trabalhando com os mecanismos de coesão. Então, ela quer saber, por exemplo, se aquela palavra grifada, se ela foi dentro do texto, se ela foi representada em algum momento por aquela estrutura que foi colocada entre parênteses. Qual é o cuidado que você deve ter na FUNEC? O que você precisa conhecer sobre a FUNEC? A FUNEC faz uma questão assim, geralmente, ela coloca uma estrutura delongada, uma estrutura bem longa, grifa uma palavra e coloca um elemento remissivo aqui à frente, entre parênteses. Só que esse elemento remissivo, essa palavra ou esse trecho que foi colocado aqui entre parênteses, ele mantém contato semântico, sim, com a palavra que foi grifada. Mas a banca, ao invés de grifar toda a estrutura, grifa uma parte dela. E o que a banca te perguntou lá no enunciado? Se a palavra grifada, se ela foi representada por aquele elemento que foi colocado entre parênteses. Aí as pessoas não observam que ela trouxe uma resposta fragmentada, uma resposta partitiva, fragmentada. Então, por exemplo, a pessoa bate o olho ali e fala assim, realmente, quando eu fui lá no texto e olhei, essa palavra que está grifada aqui, ela tem tudo a ver com aquilo que foi colocado entre parênteses. Lá no texto, lá na linha, por exemplo, 25, essa estrutura que foi colocada aqui entre parênteses, realmente ela retoma essa palavra aqui que foi grifada. Beleza, deixei para a opção B. Aí o aluno começa a procurar nas outras opções e não acha a resposta. Mas por que ele não acha a resposta? Porque absolutamente a FUNEC pegou o quê? Uma parte. Fiquem atentos para que ela fale que aquela estrutura que foi colocada entre parênteses representa aquela palavra que foi grifada. Ela tem que colocar o grifo por completo, não é só um pedaço, não. Entenderam a diferença? Tá? É o grifo por completo. Por exemplo, se você tem aqui duas unidades que estão ligadas, a educação e os meios tecnológicos, a educação e os meios tecnológicos garantem ao aluno a construção de relações ativas quando o educador se concebe em um processo de mediador. Tais recursos. Aí o que esse aluno tem que entender? Que quando ela falar que, por exemplo, tais recursos, essa unidade que foi colocada aqui, tais recursos, ela vai retomar nenhuma parte. Não é só ali, por exemplo, relações tecnológicas. Ela não iria recobrá-la, não iria fazer processo remissivo apenas de uma parte. Se você tem duas unidades que estão entrelaçadas, duas unidades que estão ligadas, obrigatoriamente, ou você retoma os dois núcleos, porque eles fazem parte de uma única construção, ou a banca seria obrigado, o texto seria obrigado, de forma muito específica e gramatical, a colocar um elemento aqui que retome fisicamente apenas um deles. Estes, por sua vez, enquanto aqueles, que aí sim ela iria dividir a educação de recursos tecnológicos. Entenderam? Tem que tomar cuidado. Então, o que eu peço a vocês é que vocês observem, nesse processo remissivo, o trabalho dos pronomes relativos. Ela traz em linha de frente o trabalho do onde, mas nesse processo é muito importante que vocês entendam. Toda palavra que for grifada, ao fazer esse processo remissivo, ou ela faz esse processo remissivo por completo, ou não foi feito processo remissivo, ok? Para que um elemento se represente, para que ele, de alguma forma, faça alusão a outro, ele tem que buscar uma linha lógica completa, porque o que se preza é a coesão em rumo à coerência.
Combinado? Então, por exemplo, tomar cuidado, primeiro cuidado, então, com a FUNEC, com essas construções em que a banca grifa uma parte, sendo que ela quer a cobrança do todo. O texto cobrou o todo e a banca foi lá e colocou que era uma parte. Tomar cuidado com isso, tá? Se houver ligações, não pode cobrar um único núcleo, a não ser que eu coloque ali um pronome demonstrativo para que forçosamente ele resgate apenas o último elemento que foi enumerado, ok? Aí sim eu tenho um processo gramatical que me força a compreender que o resgate foi apenas do último elemento citado ou apenas do primeiro elemento citado, combinado? Então, vamos tomar cuidado com esses grifos, se são completos ou foram ali de alguma forma subdivididos, tá? Outro cuidado que eu já disse a vocês, o emprego de alguns pronomes relativos que são muito específicos. O onde, ele só pode retomar lugar. Então, se a banca fala assim, ó, grifou lá o onde, e a banca colocou que o onde teria retomado ou substituiria a palavra X ou Y dentro do texto, só pode substituir se for uma representação de um lugar. Outro pronome relativo muito perigoso, que eu peço a vocês que tenham cuidado, é com o que. Nem sempre esse que aparece no texto é um pronome relativo. Você vai enxergar que ele tem presença, potência de pronome relativo, quando o objetivo daquele que dentro do texto foi o de substituir alguma palavra citada anteriormente, alguma passagem que não precisa ser próxima, pode ser uma passagem mais delongada, uma passagem bem anterior, de um outro parágrafo, de uma outra estrutura, não tem que ser necessariamente ali muito próxima. Mas é necessário que você compreenda que existe dentro de uma malha textual o trabalho em linha de frente de um que é a conjunção integrante, que não tem por objetivo nenhum fazer relações remissivas, fazer esse trabalho anafórico de retomar palavras dentro de um texto. O que uma conjunção integrante faz é unir as estruturas, é marcar a integração, a junção entre as bases oracionais. Por exemplo, o Brasil deseja que haja investimento financeiro em políticas públicas. O Brasil deseja que haja, o Brasil deseja isso o quê? Que haja. Observaram que a estrutura da frente vem como se fosse uma espécie de complementação da estrutura anterior, porque o que você tem agora realmente é um que trabalhou como integração, ou seja, um que de conjunção integrante. Então, o objetivo desse que é unir as bases oracionais e provocar uma ligação entre elas, uma integração entre elas. O objetivo deste tipo de que eu acabei de citar no exemplo não é substituir nada que foi dito anteriormente no texto. Agora, se eu dissesse assim, as políticas públicas que buscam atuações voltadas para o meio educacional, esse que agora eu consigo falar as políticas públicas as quais buscam. As políticas públicas buscam. Vocês observaram que o objetivo desse que agora foi realmente fazer um processo de substituição dentro do texto. Quando isso acontece, necessariamente você tem um que agora é um pronome relativo. Então, quais são as perguntas que a FUNEC pode fazer? Se esse que, pronome relativo, retomou, por exemplo, a unidade de políticas públicas, se esse que foi o referente de políticas públicas, sim. Se esse que, ele tem dentro do texto uma presença anafórica, porque quando você tem dentro da edital a palavra anafórica, você tem a palavra coesão e coerência, você tem que saber a diferença entre anáfora e catáfora, por exemplo. Esse que, como ele vai retomar uma unidade que já foi citada, ele tem por objetivo, sim, ser uma unidade anafórica. Um cuidado que é preciso ter é que nem todo pronome relativo tem essa presença anafórica. A maioria atua com o objetivo de retomar substantivos que foram citados ou palavras substantivadas que foram citadas anteriormente em alguma passagem ali do texto. Porém, existem pronomes relativos específicos, trabalho mínimo, mas existe, e a FUNEC entra nesses aspectos, que vão ter uma linha mais catafórica. O que seria essa linha catafórica? Ao invés de retomar, enquanto a anáfora
é um mecanismo gramatical que promove a retomada, né? Então esse pronome relativo que, ou a qual, ou os quais, quando ele tem por objetivo retomar, ele é chamado de anáfora, é um processo remissivo, é um processo anafórico, né? Ele tem essa linha. Agora, por exemplo, um pronome relativo o qual, se vier a concordar com um substantivo da frente, o que não é comum, mas dentro da gramática, por exemplo, de Celso Cunha, vocês acham inúmeros exemplos. A gramática de Celso Cunha está citada no edital de vocês, né? Uma outra gramática que não está citada no edital de vocês, mas é uma referência de conhecimento geral para todo público que se volta à educação, e Evanildo Bechara, né? É uma gramática assim, que chega muito próxima à linha do Celso Cunha, né? Eles têm um diálogo muito forte. Existem exemplos muito específicos que mostram o trabalho de um qual em linha catafórica. Então, se eu dissesse assim, por exemplo, os garotos trouxeram inúmeros acontecimentos ao entorno da nossa discussão, inúmeros fatos ao entorno da nossa discussão, os quais fatos reproduziram, os quais fatos. Tentem observar que esses quais entrou e trouxe a palavra fatos à frente dela, concorda? À frente do pronome. Aqui, o pronome ele tem uma linha catafórica, porque ele vai ajudar a introduzir uma unidade. Ah, Jacira, mas fatos já tinha aparecido antes, sim, mas quando o pronome os quais entrou, ele não se preocupou em retomar a palavra fatos que havia aparecido, mas sim de fazer a concordância com a palavra fatos que veio colada com ele. Esse tipo de trabalho é um trabalho catafórico e a FUNEC entra e exige do aluno. Qual a diferença de uma anáfora, qual a diferença de uma catáfora? Então, dentro desse processo coesivo como um todo, é necessário, como eu já disse a vocês, que vocês saibam a diferença entre coesão e coerência, mas que vocês fiquem atentos à abordagem, à especificidade que a FUNEC traz para esse recorte coesivo, para esse tipo de trabalho, quando se envolve no edital com mecanismos de coesão, com relações de coerência. Uma outra abordagem que eu vou pedir a vocês que tenham cuidado e carinho de observar é com o emprego de pronome demonstrativo. Geralmente as pessoas elas têm uma noção muito clara do emprego do pronome demonstrativo quando se faz referência a espaço, né? Este aluno, esse aluno, aquele aluno, né? O aluno perto de mim, este, o aluno um pouquinho mais distante fisicamente, esse, e o aluno bem distante, aquele. Geralmente as pessoas elas têm essa noção física com o pronome demonstrativo de forma muito clara e muito pertinente. Só que quando você vai para uma malha textual, nem todo o trato que esse pronome demonstrativo abarcava no interior desse espaço físico se reproduz dentro de um texto. Então, tenham cuidado. Por quê? Por exemplo, perfil FUNEC. FUNEC vai lá e faz uma enumeração com 3 itens. Essa enumeração com 3 itens já é de propósito, não é à toa. Então, ela vai lá e faz uma enumeração com 3 itens. Nessa abordagem de 3 itens, o que o aluno, o que o candidato passa, o que passa pela mente dele, o que ele pensa, é que o último item de uma enumeração, então, por exemplo, se eu falasse assim, educação, cultura e lazer, ok? Educação, cultura e lazer. O que esse candidato acha? Que o este entraria para buscar o último elemento da enumeração, que o esse retomaria o elemento do meio e que o aquele retomaria o primeiro elemento citado. Então, esses 3 elementos são de suma relevância a um processo XY. Este elemento, enquanto esse, enquanto aquele, não existe esse tipo de abordagem dentro de um processo enumerativo. Prestem atenção no seguinte, se você citou 3 itens, não é dentro do texto a mesma abordagem que se faz de um processo físico. Pronome demonstrativo em processo físico é uma coisa. Pronome demonstrativo dentro da abordagem textual é outra coisa. Então, vamos aqui pensar. Eles têm uma distinção, uma diferença. Quando você tem, mesmo que você tenha uma enumeração composta por 3 itens, França, Brasil e Alemanha. Vamos supor, França, Brasil e Alemanha.
o que você deveria compreender? Quando você tem França, Brasil e Alemanha, o este país retomaria aqui, ó, França, Brasil retomaria a Alemanha, concordo? Este país retomaria a Alemanha. O esse não retoma Brasil, que está aqui dentro. O aquele retoma aqui a França, que foi o primeiro elemento citado. A regra do encaixe do pronome demonstrativo para enumeração não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com o ato físico. Então, não importa se você citou 2 itens, se você citou 3 itens, se você citou 4 itens. O SS não serve para buscar os elementos do meio. Pensa comigo se você citasse 4 países. Como que o SS iria retomar? Esse da esquerdinha, esse da direitinha, não tem jeito de fazer isso. Agora, dentro de uma enumeração, você continua fazendo o processo de retomada por meio do quê? Do este com T para retomar o último elemento citado e do aquele para retomar o primeiro elemento citado. Então, qual é a pergunta específica que a FUNEC poderia propor ao candidato? Se, por exemplo, França, Brasil e Alemanha, se Brasil poderia apresentar como um possível referente, exceto, ok? Preste atenção. Você pode retomar a palavra Brasil escrevendo ali o segundo país citado por meio de uma relação numérica, seria um referente ideal, um referente tranquilo de se trabalhar. Uma outra forma de fazer esse processo de referenciação, de substituição, né? Esse processo anafórico, colocar uma característica que fosse subjacente apenas ao Brasil. O país tropical, porque entre a Alemanha e França, o único que é tropical é o Brasil. Concorda? O país subdesenvolvido, não é? O país em linha de desenvolvimento, acanhado, que eu já vi muitos textos colocando assim. Vamos observar que dentro dessa forma de abordagem, você não utilizaria o pronome esse para retomar o Brasil. Você consegue retomar por meio de relações numéricas, por meio de características específicas, por meio de relação ordenativa, mas você não consegue retomar por meio do SS. Por quê? Qual é a intenção do SS? Retomar tudo o que foi citado. Tentem observar como uma conclusão de texto é finalizada. Como que você vem escrevendo um texto e como você abre de forma asseverada a conclusão de um texto. Dessa forma, dessa maneira, nesse sentido, desse modo, é o conectivo ideal para ser colocado no início de uma conclusão de texto. Por quê? Por meio de um conectivo asseverado, você demonstra conhecimento estrutural de um texto. Concordam comigo? Então, vamos pensar aqui, vamos dialogar nesse podcast. Se você emprega na conclusão do seu texto dessa forma, dessa maneira, nesse sentido, com SS, para que essa conclusão faça representação de tudo aquilo que foi citado no seu texto, então significa, de forma muito lógica, sem decorar, de forma muito lógica, que o SS retoma tudo aquilo que foi dito, e não apenas parte do que foi dito, um ponto do que foi dito. Então, não importa com quantos elementos, com quantos corpos a sua enumeração trabalhou. Concorda? A enumeração proposta pelo texto da FUNEC trabalhou. Não importa quantos elementos foram citados. O interessante é que você saiba que o primeiro elemento, né, o elemento final da enumeração, você consegue retomar com este, né? E o início da enumeração você consegue retomar com aquele, aquela, claro, né? As relações, as flexões naturais do pronome. Este, esta, aquele, aquela. Mas os elementos presentes aqui, no meio da estrutura textual, você não consegue retomar com SS. Então, é muito fácil a FUNEC perguntar para o aluno se o SS, dentro da enumeração proposta no texto, poderia representar, por exemplo, a palavra Brasil. Aí, o que esse aluno tem que enxergar? Que o SS não é um mecanismo gramatical ideal para fazer esse processo anafórico naquele momento, né? Porque se ele fosse entrar, haveria um processo ali inadequado, porque o objetivo de um SS é sempre ter e sempre ser uma linha anafórica, um processo remissivo, né? Então, ele representa algo que foi citado no texto. Em contrapartida, o este com T, ele pode retomar, como ele pode introduzir.
Então, se o este ou esta, né, suas flexões, quando ele entra no texto, o que você tem que ter o carinho de observar? Se ele retomou alguma palavra, ele é um processo anafórico. Se ele introduziu alguma palavra, ele é um processo catafórico. Então, se ele retoma, é anafórico, se ele introduz, é catafórico. Agora, o SS é uma linha anafórica. Então, dentro dessa relação FUNEC, esse nosso bate-papo, esse nosso podcast foi sobre a relação de coesão e coerência. Qual é a visão que a FUNEC tem dentro desse processo? Então, quando o enunciado falar sobre referenciação, referente, o aluno às vezes não sabe o que a banca perguntou, né? A palavra grifado mantém como referente a unidade X ou Y. Quando a banca falar assim, ela quer saber se aquela palavra, por exemplo, que foi encaixada dentro ali do emprego, do sinal de parênteses, se aquela palavra que foi ali representada, que foi retirada do texto, se ela mantém uma linha lógica de substituição com aquela outra que ela grifou. Tenham cuidado para observar se a FUNEC não pegou parte ou pegou a informação completa, para que essa aqui, colocada dentro de parênteses, né, retome a informação completa. Combinado? Tá? Tenham cuidado com os pronomes relativos e com os pronomes demonstrativos. Em alguns casos, o pronome relativo, como eu disse a vocês, segue uma linha anafórica, é natural ele já ter essa linha anafórica. E é um emprego muito específico e mínimo, mas que a FUNEC pode nos trazer ali como cobrança, como parâmetro de cobrança, essa especificidadezinha de alguns pronomes relativos em alguns contextos que seguem a linha de introduzir elementos com os quais ele vai concordar, tá bom? E aí seria uma linha catafórica. Ter cuidado com o emprego do onde e ter uma noção de que, se a FUNEC falar sobre garantiu coesão, garantiu coerência, coerência é sentido. Quando que um texto não promove coerência? Quando que um texto deixa de promover coerência? Quando alguma unidade gramatical é proposta em uma estrutura e essa unidade traz processos de ambiguidade. Essa falta de clareza, que é o que nós chamamos de ambiguidade, interfere diretamente na perspectiva de uma coerência. Então, coesão são os elementos de ligação, que é mais a linha da FUNEC. Trabalhar mecanismos gramaticais que possam promover eixos textuais. Em cima desses eixos, ela vai perguntar para vocês, por exemplo, o que a conjunção uma vez que, ou a conjunção com quanto, ou a conjunção embora, trouxe de sentido para aquela passagem, que é um tipo de mecanismo, é um tipo de coesão, né? É uma coesão ali, é um mecanismo gramatical que está a serviço do texto. Então, ela tem um trabalho voltado para pronome relativo, pronome demonstrativo e conjunções. Dessas conjunções, em linha de frente, as adverbiais de concessão, de causa, de condição. Então, ela pode perguntar para você se a conjunção por quanto poderia ser substituída pela conjunção com quanto. Por quanto tem a ver com porquê, que dá a ideia de causa. Com quanto é a mesma coisa que o embora, é uma concessão. Então, são conjunções parecidas sonoramente, porém muito diferentes. Da mesma forma, um afim de junto significa afinidade e um afim separado é finalidade. Então, ela pode perguntar se, por exemplo, seria viável, seria permitido fazer uma substituição do afim separado pelo afim junto? Claro que não. São relações semânticas totalmente diferentes. Então, peço a vocês que tenham atenção, porque a linha da FUNEC de trabalhar com coesão é fazer perguntas específicas sobre o sentido das conjunções, porque a linha ela traz um eixo entre coesão e coerência. Então, é o trabalho das conjunções, dos pronomes relativos e dos pronomes demonstrativos. Bom, este nosso podcast foi destinado, então, ao perfil da FUNEC no que diz respeito à coesão e à coerência. Espero ter contribuído com os conhecimentos linguísticos de vocês e peço que vocês tenham muita especificidade ao estudar para a Banca FUNEC, tá bom? Um beijo carinhoso, bons estudos
Fiquem confiantes e sigam em frente. Tchau, tchau!